Igreja, essa é uma noite a qual o Senhor Deus Ele está quebrando paradigmas no nosso meio. Ele mostrou para nós, sem nós falarmos uma única palavra, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Ele não depende de mim, Ele não depende de você. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor ministrou essa semana ao meu coração, e o Senhor começou a falar comigo de uma maneira diferente. E o Senhor quer nos tornar um povo, quer nos tornar uma geração genuína, uma geração que não se dobra diante da religiosidade, uma geração que não aceita mais a religião dominando o seu coração. E nessa noite o Senhor quer tratar isso ao seu coração. Na verdade, o Senhor já começou a fazer. Talvez você não entendeu ainda o mover do Espírito, mas Ele já começou a trabalhar a religião no seu coração. Coloca para nós lá, fazendo favor. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Olha para esse irmãozinho, lindo e maravilhoso do seu lado, e pergunta assim para ele: você é crente? Agora vamos aumentar o nível. Você é um crente religioso? Eu espero que ele tenha dito que não. Porque depois de tudo isso que o Senhor fez, a religião não vai permanecer no nosso meio. Ah, mas não vai. Querido, o Senhor quer tratar, o Senhor quer nos ensinar a deixar de sermos crentes religiosos. E Ele quer tratar a essência do nosso coração. Ele está trazendo Jesus, a verdadeira essência para nós. Vocês notaram que culto após culto, o poder do Espírito está aumentando? Isso mostra que o Senhor Jesus Ele está tirando a religião. Quando Jesus passou os seus 3 anos e meio sobre a terra, ministrando, ensinando, curando e libertando, uma das coisas que Ele mais combateu foi a religião. E nessa noite nós vamos entender um pouquinho. E a palavra de Deus ela diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pés nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Querido, o Espírito começou a ministrar o meu coração essa semana. E nós estamos tendo as aulas de especialização. E nós estamos aprendendo cada coisa. Eu queria perguntar para vocês, quem que não fez IBEG aqui ainda? Então na próxima turma, eu se fosse você, corria aprender. Porque, gente, o Senhor tem muita coisa para ensinar para vocês. O Senhor Jesus tem muita coisa para contar para vocês. Mas enfim, o Senhor Jesus começa a nos trazer um manual de como nós devemos orar e como nós não devemos orar. Ele começa a nos ensinar na palavra dele. E ele fala assim, que nós não podemos ser igual aos hipócritas, porque eles já receberam a sua recompensa. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar se aparecendo, se achando, e ora ali e tal? Mas o problema não é orar, o problema não é estar em oração. O problema é que ela está orando com o foco errado. E a Bíblia diz assim que ele já recebeu a sua recompensa, porque ele foi visto pelos outros. Ele queria se aparecer, e ele conseguiu, ele foi visto. Mas nós não podemos ser assim. E essa é a primeira forma que o Senhor Jesus está ensinando a nós não ser. A nós não podemos orar assim. E o Senhor Jesus ele continua falando, e ele diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai,
que está em secreto, então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Querido, as escrituras, elas não estão falando de um cômodo de casa, ela não está falando de um local, não é isso. Quando o Senhor Jesus começa a ensinar aquele povo naquele dia, Ele está se referindo que nós precisamos aprender a ter comunhão com Deus. Ele começa a nos ensinar e fala para nós: querido, quando você for orar, se retira do meio de tudo, esquece as redes sociais, esquece aquele amigo que você conversa o tempo todo pelo WhatsApp, e dá atenção ao Senhor Jesus. Começa a prestar atenção, começa a entrar no local onde Deus quer você. E a palavra continua dizendo assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Aqui ele está ensinando mais uma vez de como nós não podemos ser. Querido, eu não estou falando de rezar aqui, de reza. Sabe aquela oração que você chega diante de Deus e você só pede? Ah, Senhor, eu queria tanto aquele tênis da Nike, Senhor, aquele tênis que custa R$500. Ah, Deus, eu queria tanto aquele carro zero, afinal de contas está na moda. Ah, Senhor, queria tanto uma namorada, queria tanto um namorado. Eu acho que o Senhor está falando com alguns aqui. E o mal, querido, não é você pedir assim. Só que nem eu falei, o Senhor Jesus começa a nos dar etapas de oração, aonde o Senhor Deus começa a se agradar, aonde o Senhor Deus ele vai responder a nossa oração. E ele fala assim, no versículo 9: vocês orem assim. Olha para essa pessoa linda do seu lado, esse irmãozinho lindo, e fale assim: orar é conversar. Mais uma vez, orar é conversar. Mais uma vez, orar é conversar. Quando vocês conversam com alguém, vocês chegam para essa pessoa e você diz assim: oi, tudo bem? E a pessoa responde: ah, eu estou bem. E você começa a puxar conversa com aquela pessoa. E você conta uma coisa e ela responde. E ela conta outra coisa e você responde. E isso é a essência da oração, querido. Você começa a conversar. Só que nós temos um pequeno problema. Pergunte qual? Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos um mal. Só nós falamos. Você chega para Deus: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso mais disso. Senhor, eu preciso mais daquilo. E daí você termina a oração. E quando o Senhor Jesus quer falar com você, você olha para o Senhor Jesus e diz assim: beleza, Jesus? Estamos certo? Obrigado. E sai. Mas só você falou. Se orar é conversar, como que você conversa sozinho? Tem alguns meio maluquinho, eles se conversam sozinho. Tem uns rádios da vida aí, aleluia. Mas a oração é quando você conversa com uma pessoa, quando você conversa com o Senhor Deus, quando você conversa com o Senhor Jesus. E o Senhor ele continua no versículo 10 e ele fala assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vocês conseguem entender por que a direção do Espírito foi chamar vocês aqui? Quando vocês começaram a liberar perdão, automaticamente vocês começaram a ser perdoados. Mas vamos lá. Quando o Senhor Jesus está falando, Pai nosso que estais no céu, quem conhece essa oração aí? Quem sabe decora ela? Quem ora ela? Não erga a mão. A Bíblia diz que nós não podemos fazer orações repetitivas, porque isso não agrada o coração de Deus. Querido, o Senhor deixou um modelo de oração. Não é para nós pegarmos essa oração e começar a falar ela repetitivamente diante do Senhor. Ele deixou um manual para nós. Quando o Senhor Jesus fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo assim, filho, quando você se achegar à presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, quando você for orar a Deus em meu nome, você se apresenta a Ele, começando adorando, louvando, engrandecendo o nome dEle. Você começa a exaltar e você começa a dizer santo, 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 porque afinal de contas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Criador. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos a Ele. E aqui Ele começa a desmistificar a conhecida oração do Pai Nosso. Ele começa a mostrar para nós o modelo. A primeira coisa que Ele falou foi que nós precisamos nos retirar, que nós precisamos deixar as coisas de lado e dar atenção para Ele. Quando Ele fala, vai para o teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e em secreto Ele te recompensará. E o segundo passo, Ele nos mostra como nós entremos no nosso quarto, nós tiremos um tempo de oração. Antes de nós pedirmos qualquer coisa, nós começamos a adorá-lo, nós começamos a exaltá-lo. Esse é o segundo passo que o Senhor Jesus ensina. E aí, querido, vai brotar a adoração, o louvor, conforme vir no teu coração. E o Senhor Jesus, Ele segue o texto, Ele fala assim, no versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O que é pão, querido? Mais alto. Isso, alimento, comida. O que é isso aqui? O que é isso? Alimento, exatamente. Querido, isso aqui são as palavras de Jesus. O autor da Bíblia é o Senhor Jesus, e aqui estão as suas palavras. Diga, palavras. 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 Muito bom. Isso quer dizer que as palavras falam. Quando você começa a seguir os passos que o Senhor Jesus deixa registrado nas Escrituras, você chega nessa etapa do Pai Nosso e o Senhor Jesus começa a falar com você. E você pode pensar assim, mas como que o Senhor Jesus fala? Eu nunca ouvi a voz dele. Eu nunca vi ele, eu não sei se ele é branco, se ele é preto, se ele é ruivo, eu não sei como é que é o Senhor Jesus. Quando você pega a Bíblia, querido, você teve o seu tempo de oração. Você teve o teu tempo de oração, você começa a ler a palavra. Você começa
a pedir a direção do Espírito. Antes da palavra, ele diz aqui assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O mal do cristão não é ficar pedindo as coisas para Deus. O nosso erro como igreja é pedir as coisas que não estão alinhadas conforme a palavra. Se você quer ter resposta de oração, se você tem orado por determinados assuntos, uns estão orando por resposta de faculdade, outros estão orando por emprego, outros por área financeira, tanta coisa no coração. Você precisa aprender a orar conforme a palavra. Se você ora conforme a palavra de Deus, o Senhor responde a oração. Eu vou dar um exemplo. Em Deuteronômio 28, ele começa a dizer que se atentamente você ouvir a voz do Senhor, benditos serão os campos, benditos serão os seus celeiros, bendito será no campo, bendito será na cidade. O que eu quero dizer com isso? Aonde você for, o Senhor o abençoará. Se tem um sonho gerado no seu coração, se você quer trabalhar em determinada empresa e você orar alinhado com a palavra, aquele emprego é teu. Nossa, não vi nenhum amém, pastor. E daí, que nem eu expliquei para vocês, a Bíblia são as palavras do Senhor. Nós nos retiramos, tiramos tempo para o Senhor, temos comunhão. Nós pegamos e começamos a adorá-lo, a louvá-lo. E o Senhor olha lá do céu, o Espírito Santo olha e fala assim: opa, tem algo diferente com esse crente aqui. Ele está fazendo algo que a religião não faz, ele está fazendo de maneira diferente. E você começa a chamar a atenção do Senhor, você começa a mudar. Quando nós estamos no culto, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente não louva? E depois não vem o momento da palavra? É o momento que o Senhor está falando com você. Só que nós não podemos ter uma vida de oração baseada só aqui. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus todos os dias. Ele diz aqui assim, ó, a palavra, ele diz assim, ó: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você não tem que comer todo dia? Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Vocês têm que se alimentar daquilo que Jesus está ensinando para você todo dia. E ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ele ainda explica, ele fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Querido, quando nós pedimos perdão, quando nós identificamos, quando o Espírito Santo traz aquilo que está incomodando, aquilo que gerou rancor, aquilo que gerou raiva, aquilo que gerou tristeza, é para que nós possamos expulsar do nosso coração. A Bíblia diz, no capítulo de Marcos, no verso 7, no capítulo 7, no verso 21, que todos os maus pensamentos saem do coração do homem. Tudo que é mal, tudo que é ruim. E o ódio está lá, gente. A raiva está lá, o rancor está lá. Quando o Senhor tira isso de nós, por isso que a direção do Espírito foi chamá-los aqui na frente, porque agora a terra está fértil. Agora o Senhor Jesus está conversando com vocês, agora Ele está semeando no coração de vocês. E quando o nosso coração está puro, quando o nosso coração está livre de todo esse mal, o Senhor Jesus consegue falar e consegue nos ensinar, conforme Ele tem a orientação para cada um de vocês.
E daí você pega a tua palavra, você pega a Bíblia, você pega as palavras de Jesus, você tira um tempo com Deus na sua casa e você fala assim: mãe, pai, me deixa em paz um minutinho, eu quero tirar um tempo a sós com o Senhor Jesus e eu quero aprender do que Ele tem para me ensinar. E o Senhor Jesus começa a ensinar você e Ele começa a falar assim: Guilherme, eu tenho projetos para você. E Ele começa a falar. E Ele fala: Paloma, eu ainda tenho sonhos para você. E Ele fala: Pedro, eu ainda tenho chamado para você. E o Senhor Jesus começa a nos contar dos segredos que Ele tem. Ele começa a nos ensinar das coisas que Ele falou. Não tem dias que você lê a palavra de Deus e você diz assim: Senhor, eu não entendi nada. Tem ou não tem? Ah, acho que é só comigo que acontece. Tem ou não tem, pastor? Mas isso se encerra hoje, porque se vocês aprenderem a seguir as etapas que o Senhor Jesus disse, vocês começam a agradar o coração de Deus. E quando nós agradamos o coração de Deus, Ele nos conta daquilo que Ele escreveu. Não é mais mistério para cada um. Isso começa a se tornar, o Senhor desvenda, o Senhor tira aquela venda do coração e você começa a enxergar, tira a venda dos olhos, você começa a ver aquilo que o Senhor tem para você. O quão maravilhoso é quando o Senhor pega e começa a conversar com você, querido. Essa semana, na verdade foi sexta-feira, enquanto o Senhor ministrava o meu coração, eu senti o Senhor Jesus sentado ao meu lado e Ele começou a me ensinar dessas palavras. E essa revelação bateu tão forte no meu coração, eu falei: nossa, Senhor, parece que o Senhor acabou de escrever isso agora na Bíblia. Vocês conseguem entender que nós não podemos mais ser uma igreja religiosa, uma igreja que aceita a religião no nosso coração? Vocês entenderam que o Senhor Jesus mudou o formato do culto hoje? Ele fez totalmente diferente? O Senhor Jesus é religioso? Não. Então Ele faz da forma e da maneira que Ele quer fazer. E Ele está nos ensinando a deixarmos de ser crentes religiosos. Há muitos projetos guardados no coração de Deus para cada um de vocês. Há muitos chamados guardados que Deus ainda quer mostrar. Vocês acham mesmo que vocês estão vindo ao culto só porque vocês querem? Só porque vocês não têm o que fazer na casa? Eu vou lá passar um tempo na igreja lá, porque afinal de contas a minha vida é muito chata, eu não tenho nada para fazer mesmo. Depois do culto, daí os irmãos me convidam, eu vou comer um lanchinho lá, eu vou comer uma pizza, eu vou comer um cachorro quente. Isso faz parte, é uma comunhão, mas o fator principal é para vocês vierem se alimentar da palavra. Se vocês comerem só uma vez por dia, vocês conseguem passar o dia todo? Conseguem ou não conseguem? Não. A gente come várias refeições ao dia. E por que da palavra de Deus nós não nos alimentamos? O Senhor está nos incentivando, queridos, nessa noite, a nós tirarmos tempo. A palavra oração, como vocês repetiram, significa conversar. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele quer conversar com você. E Ele não quer conversar só nos cultos, Ele quer conversar na casa. Ele quer conversar com você todo dia, todo momento. O Senhor Jesus quer a tua atenção 100%. Ele quer mandar um WhatsApp para você, querido. A nossa rede social tem que ser chamada Jesus Cristo. Essa é a rede social que precisa estar gravada no nosso coração. O pessoal do louvor, se puder subir já, fazendo favor. Eu estou quase encerrando, querido. Quem vai continuar sendo um crente religioso? Quem não vai mais ser um crente religioso? Quem vai começar a tornar a sua vida uma vida de oração, um culto de oração ao Senhor? Amém. Então se coloque em pé.
Nós estamos acostumados às 9 horas, 9h30, no culto de sábado, a ir embora. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Sim, tem vigília, é verdade. Eu não sei se tem, estão falando. Estão em vigília, glória a Deus. Mas nós estamos acostumados a encerrar o culto 9h30, 9 horas. Se vocês forem bons entendedores da palavra, como eu sei que vocês são, vocês sabem que com o passar dos dias, esse horário vai começar a estourar. Porque o Senhor faz do jeito que Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele trabalha do jeito que Ele quer. Nós não teremos mais nenhum culto religioso nesse lugar, porque aqui quem reina é o Espírito de Deus. Então comece, querido, avisa os seus pais, avisa os seus familiares, os seus responsáveis, porque à medida que o poder do Senhor começa a aumentar, a tendência é que os cultos comecem a aumentar. Vocês estão olhando esses lugares vazios, dê uma olhada nesses lugares vazios aí, ó. Nós estamos num ambiente profético. Então comece a usar daquilo que o Senhor tem entregado para você, e comece a profetizar sobre cada lugar que aqui está, porque esses lugares vão encher. Vai faltar lugar nesses lugares, porque o Senhor está trazendo uma grande multidão. Vamos começar a fazer um culto de oração diferente ao Senhor Jesus. Está muito fraquinho, está muito fraquinho. Vamos começar a fazer um culto diferente ao Senhor Jesus. Comece a adorar, querido. Nós estamos no treino do Espírito. A palavra já foi ministrada, o alimento você já comeu. Agora comece a adorar mais uma vez, porque o Senhor ainda tem coisa para fazer sobre vocês. Senhor Jesus, queremos contemplar da sua glória, Deus, dia após dia, Pai. Deus, pelo poderoso nome de Jesus, Deus, eu proíbo o espírito de religião lançado ao mundo de se aproximar de cada jovem que aqui está, Pai. Deus, em nome de Jesus, você está proibido, maldito, de se aproximar deles, porque a partir de hoje, o Espírito do Senhor começará a falar com cada um, Deus, pelo poderoso nome de Jesus. E Senhor, nós declaramos sobre a vida deles a liberdade do Teu Espírito. Fala, Senhor, entrega daquilo que o Senhor tem para cada um, Deus, pelo poderoso nome de Jesus. Nós te agradecemos pela Tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós unimos a fé nesse lugar agora e dizemos, Pai, que o Senhor cumpra aquilo que oramos um tempo, oramos quem sabe há anos. Deus, que seja assim como foi anunciado por essas adolescentes agora há pouco, que o desejo do coração seja sempre esse, gerado para te adorar, para te buscar, para fazer a vigília, para fazer um tempo de oração. Meu Pai, quem sabe o Senhor se agrada ainda novamente de que aquele tempo quando a igreja reunia. Meu Pai, o Senhor sabe que muitos deles saem daqui e vão para as festas, vão para o seu lanche, Deus, e tudo isso, não existe erro nisso. Mas nós temos saudades, Pai, de um tempo em quem sabe que o Senhor faça como fez quando começou a Tua igreja, quando eles traziam cada um o seu lanche e eles dividiam entre si. Nós declaramos um tempo, Pai, em nome de Jesus, que esses jovens, que esses adolescentes se prepararão dessa forma. Não ficarão preocupados, Pai, após os seus lanches, aonde será a próxima programação da sinuca, aonde será a programação do jogo. Não, mas eles terão a alegria de estarem na Tua presença. Meu Deus, ensina-nos, conforme o Senhor falou hoje, a cumprirmos essa palavra, para que o espírito da religião não ocupe, saia fora, fique longe da vida
deles, fique longe desta geração. Em nome do Senhor Jesus, traz sobre esse lugar o teu poder, agindo sobre a vida de cada um deles. E nós profetizamos assim, desde os mais novos até os mais velhos, sejam visitados pelo teu poder nesse lugar. E que, como nós falamos, meu Pai, sobre a tua palavra, que sejam atraídos para esse lugar os jovens e as pessoas dessa cidade que têm fome e sede, sim, mas vêm nesse lugar e serão saciados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.